Olá, retornamos em Conexão Legal, agora no terceiro e último bloco deste programa. Nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos internacionais, mas vamos sair um pouquinho daquela linha Israel e povo palestino e vamos falar um pouquinho aqui da América Central, América do Sul. Doutor Daniel Mazzubi, nós temos aqui do lado do nosso país inúmeros conflitos, né? Verdade. Temos aqui em Honduras, tivemos já quase um conflito entre Venezuela e Colômbia. Né? Inclusive agora parece que lá o candidato do Uribe parece que vai ganhar a eleição, né? Vamos falar um pouquinho sobre crise de Honduras. O Zelaya volta para Honduras, não volta? Como é que está isso? Em Honduras a gente tem essa questão, essa grande polêmica do Zelaya, se ele vai voltar e se ele voltar, em que condições ele voltaria. O que acontece com ele? Né? Exatamente. Ele ficou em exílio na nossa embaixada lá em Honduras. Que aquilo foi uma piada, né? Aquilo a chancelaria brasileira perdeu uma oportunidade única para não fazer papel de bobo, né? Foi um grande incidente que desgastou um pouco a nossa imagem, mas foi a primeira vez em muito tempo aqui no eixo América do Norte e América do Sul que, num primeiro momento, nós vimos Estados Unidos e Brasil alinhados com a mesma posição. Né? Sim, O grande problema da nossa chancelaria é que, ora, ela se conduz numa vertente, ora se conduz em outra vertente. Quer dizer, nós não temos uma linha, e a nossa chancelaria é uma das melhores do mundo, mas eu não vejo uma linha formada pela nossa chancelaria. E o grande, na minha opinião pelo menos, do meu ponto de vista, o grande mal dessa crise de Honduras foi que o Brasil participou, e quem fez o acordo foram os Estados Unidos. De fato. A chancelaria brasileira hoje ela está se comportando de forma um tanto mais politizada e numa posição menos submissa de governos comparado com governos anteriores, no sentido de se aceitar medidas ou aceitar linhas vindas do eixo Europa-Estados Unidos. É isso que eu não consigo entender na nossa chancelaria, pelo menos até esse momento, porque se ora ela está numa posição e outrora em outra, é complicado. Principalmente que o intervalo entre essas horas, às vezes, é de semanas. Verdade. Né? Por exemplo, hoje nós tivemos a votação das sanções contra o Irã. Perfeito. O Brasil se absteve. Agora, como ele pode se abster se ele acabou de ajudar num processo... Um acordo. Né, que se transformou num acordo? E como ele se abstém na votação? Inclusive, a votação foi negativa para o Irã e novas retaliações foram impostas ao país, que nós sabemos aqui que quem vai sofrer é o povo, o país em si não. Irã, Turquia e Brasil era praticamente o mesmo acordo proposto pelos Estados Unidos há questão de meses atrás. Então, alegar que, olha, o Irã está querendo ganhar tempo com isso é uma especulação. Tal como foi uma especulação dizer que o Iraque tinha armamento de destruição de massa e nada foi encontrado. Foi mera especulação. Eu concordo contigo, mas naquele momento era um outro governo norte-americano. Inclusive um governo que, na minha opinião, não detinha o menor senso, o menor juízo e bom juízo a respeito de qualquer coisa que acontecesse no mundo. Parece que a CIA estava completamente travada na era Bush. Como tudo, aliás, na era Bush, parece que foi travado. Mas eu não quero crer que na era Obama e na era Hillary Clinton nós tenhamos esse mesmo ponto de vista. Os Estados Unidos é um país que você conhece bem, talvez até melhor do que eu. E você sabe bem que, apesar de você mudar o governo, o establishment praticamente não muda. O que é o establishment? A gente está falando do segundo, terceiro escalão, onde se encontra o poder de verdade. Doutor Daniel, espera um pouquinho. Para quem está em casa, explica o que é o establishment. O establishment é aquela casta do governo composta por servidores de segundo, terceiro escalão, onde se encontra, de fato, o poder, né, segundo alguns analistas. E isso não muda, porque você tem a estabilidade, são na sua maioria, concursados, tal como temos aqui no Brasil. E é a base de apoiadores também. É a base de apoiadores do governo, ou seja, é quem de fato toca a administração pública de determinado governo. E é bom, de certa forma, que isso não mude, porque traz um sentido de continuidade, de políticas de Estado que não venham a mudar conforme o governo. É uma garantia. Uma estabilidade para o país. Né? Fato. Agora, concluindo, a situação é bastante tensa, dado esse panorama de crise.
muito propenso para um novo conflito, e a situação do Brasil fica, de certa forma, bastante delicada hoje. Com relação ao Zelaya, qual é a condição hoje e ele retorna a Honduras, o governo hondurenho ainda? Porque nós sabemos que a ONU ela tem se manifestado no sentido de isentar, de retirar todas as retaliações contra Honduras, desde que Zelaya volte com garantia de que não haverá retaliações contra a pessoa dele. O que o senhor acha a respeito disso? Foi um ato político, foi um ato de manifestação política. Não acho que, uma vez contornado esse episódio, ele deva arcar com nenhum tipo de ônus, visto que isso aí já foi solucionado de uma forma pacífica. Então... O seu entendimento é que o ato foi político? Foi um ato político. Não foi um ato legal, porque, bem ou mal, o Zelaya quebrou a Constituição a partir do momento que tentou se manter no poder por um segundo termo. Né? Sim, e mesmo tentando usar a vontade da maioria. Sim. Porque o que muitos falam... Puxa vida, é a vontade da maioria. Mas a democracia ela não é só garantir a vontade da maioria, senão que também garantias mínimas para as minorias. Não, é um Estado democrático de direito, né? Que é muito diferente dessa democracia tosca que alguns se colocam para ir contra o Estado democrático de direito. Exatamente. Né? O caso da Alemanha de Hitler, por exemplo. Sem dúvida. Né? Não era uma democracia? Era o sufrágio universal. Justamente. Não chega a ser uma democracia. O sufrágio universal... Mas a priori era uma democracia. Depois se transformou no que se transformou. Claro. Mas ele foi eleito pelo voto do povo. Foi. Né? Mas e o Estado Democrático de Direito? Então, repetindo, o Estado Democrático de Direito, ele visa não só garantir a vontade da maioria, mas também proteger as minorias. Sem dúvida. Você não pode usar da vontade da maioria para você perseguir as minorias ou até para mudar as regras do jogo no meio da partida, que era o que o Zelaya estava querendo fazer. Que é a garantia jurídica. Se perpetuar no poder através de um total desrespeito à Constituição daquele país. Doutor Daniel, muito obrigado pela aula de Direito Internacional. Foi um prazer, muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E, por favor, volte novamente. Será um prazer. Boa noite. Tem alguma consideração a fazer para o nosso público? Eu agradeço aos ouvintes, aos telespectadores e mando um grande abraço. Quer deixar o e-mail, o seu site? O meu e-mail é danielmajzoub@gmail.com e o meu endereço para contato é Rua Napoleão de Barros, 284, Vila Clementino, São Paulo. Você de casa, muito obrigado por ter estado conosco em Conexão Legal. E não se esqueça, se você tem dúvidas e sugestões a respeito deste ou de outros programas, não se acanhe. Esteja conosco lá no idc.org.br, indique sua pauta, indique sua dúvida, indique também a sua sugestão. Esteja conosco. E também no meu Twitter, Leandro Pinto, @Leandro Pinto, Meu muito obrigado. Até uma próxima semana em Conexão Legal.